Meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor acrescentou a nós e também porque o Senhor tem estado ao nosso lado. E agradecemos pela oportunidade que temos agora de estar reunidos para mais uma vez meditar sobre a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos inspire a ouvir e tirar lições do que vai ser tratado aqui. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ah, muito bom. Gente, domingo tratamos da ceia do Senhor, né? Esse mês vamos ter duas ceias. Uma no primeiro domingo, como foi, domingo passado, e outra no dia 17. Vai ser um domingo muito especial esse dia 17, porque o pastor Isaías vai fazer a ceia, assim, inesquecível. Ele está preparando algo realmente especial. E a gente vai estar também celebrando o Natal. Vamos celebrar o Natal o mês todo, mas dia 17 e depois também no dia 24, de modo especial, estaremos celebrando o Natal. E também vamos ter batismo no dia 17, tá bom? Então é bastante coisa acontecendo aí naquele domingo. Agora, falando sobre a ceia do Senhor, eu trouxe uma meditação, uma reflexão, um sermão sobre a ceia. Queria trocar uma ideia com vocês a respeito desse tema que é muito importante, né? E queria ouvir vocês, suas impressões, seus sentimentos, suas questões a respeito da ceia do Senhor. O que que vocês acharam? O que que vocês entendem sobre a ceia? Tem alguma dúvida também? Algum comentário? E a gente pode conversar sobre os textos bíblicos, né, a respeito. Quem quer falar? Eu vi uma voz. Eu vi uma voz do além. Foi você, Cristina? Quem falou alguma Não, coisa? não fui eu, não. Mas eu queria até fazer um comentário, né, que há muito tempo atrás, quando você ia pregar sobre isso, eu comentei contigo que há muito tempo atrás a Helena ainda era pequenininha e ela queria tomar a ceia, né? Ela já é batizada, tudo, e ela queria tomar a ceia. E aí já tinham passado e eu tinha pego a ceia para mim e ela estava ali do meu lado, aí ela quis tomar e eu peguei a minha ceia e dei para ela. E aí o Rafael estava do lado, o Rafael falou, mãe, você não vai tomar ceia? Aí eu passei para ela, né? Aí ele falou, assim você está ensinando a ela que a ceia não é tão importante para você. Então, para mim, aquilo foi um choque, né? Eu falei, puxa, realmente, né? Ele falou, então você passa a tua ceia, né? E você fica sem, você está ensinando que não é importante. Aí eu tomei na cabeça, né? Meu filho me dando uma chamada de atenção. Eu falei, olha, ele tem toda a razão, né? Eu querendo fazer alguma coisa boa para ela, mas ao mesmo tempo eu não estava dando exemplo. Então eu achei bem interessante essa questão da ceia, do cuidado com a ceia. É uma benção, muito bom. É, é isso aí. O que que a ceia significa para nós, né? O valor que nós damos para ela. Tem crentes, infelizmente, que desprezam a ceia, fazem pouco caso, não faz como tanto fez. É só um ritual, assim, ou uma lembrança. E aí fica nisso, né? Desprezam, esvaziam o valor da ceia. Isso é complicado. Algum comentário mais? Eu, eu citei alguns textos bíblicos, um que está em Primeira Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Não é fato, então, fato que o cálice da bênção que abençoamos seja a comunhão
do sangue de Cristo. E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, olha aí, né? Não é fato. Fato que este pão e este cálice são para nós a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, né? A comunhão. E mistério, quer dizer, o que se passa, como isso se dá, a gente não sabe ao certo. É um mistério para nós, mas compete a nós participarmos seguros deste fato. Estamos realmente comungando com o corpo e com o sangue de Cristo. Estamos tendo uma verdadeira comunhão e recebendo bênçãos extraordinárias, bênçãos tremendas, né? Porque são advindas dessa própria comunhão. É a comunhão com Deus, é a vida de Deus sendo comunicada a nós. E é toda aquela ilustração, né, do Adão e da Eva que foram expulsos do paraíso. E os anjos foram postados, os querubins, com espadas nas mãos, para impedir que os anjos, que os seres humanos, agora pecadores, entrassem no jardim novamente e tivessem acesso à árvore da vida e comessem e vivessem para sempre. O problema é que isto perpetuaria a sua condição, ou o pecado, né? A condição humana pecaminosa. E a solução foi essa barreira, esse impedimento. Então, só que quando Cristo morre na cruz, ele reverte a maldição, traz a bênção, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e no véu tinha a figura de dois querubins com espada nas mãos. E isso era um alerta para que o ser humano não ousasse entrar naquele lugar que era o Santo dos Santos, que é o lugar da presença de Deus, porque o homem pecador não podia conviver, não podia estar na presença de Deus. E, de repente, com a morte de Cristo na cruz, o perdão, a remissão, a cura para a maldição, e a gente agora, o véu do templo se rasga e a gente tem acesso a Deus. E tendo acesso a Deus, temos acesso à vida de Deus. Cristo é a árvore da vida e a gente come desse fruto e tem a vida eterna. Não, aí tem outras passagens importantes, né, como aquela de João 6, onde Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem come dele tem a vida eterna, porque este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, e aquele que come permanece em mim e eu permaneço nele. Então, a ceia do Senhor é um sacramento de permanência, de continuidade, de vida. A vida a gente encontrou quando creu em Cristo e pelo batismo fomos introduzidos ali no corpo de Cristo, na família de Deus, e esta vida é mantida pela constante comunhão. Então, a ceia do Senhor também é chamada de comunhão, não é? Porque é fato que comungamos com o corpo e com o sangue de Cristo ao participarmos da ceia do Senhor. Então, não é um mero ritual memorial, uma lembrança pura e simplesmente. Algo muito significativo acontece. E quando a gente foi lá para o capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo diz lá ah, que a gente deve fazer isso em memória de Cristo. E então, é memorial? É. Mas não é apenas memorial, não é apenas algo que a gente faz para lembrar a morte de Jesus Cristo, é também comunhão, é também participação efetiva, comunhão com Cristo, e isso é tão sério ali que Paulo, ele lembra as palavras de Jesus, olha, fazer isso tem memória de mim, tomai e comei, este é o meu corpo, né? Então, é memória e, ao mesmo tempo, o fato de que Cristo está
nos servindo do seu próprio corpo, ou seja, de alguma maneira, nós estamos comungando com todo o benefício que Cristo conquistou para nós na cruz. Ele se tornou pão vivo, ele se tornou árvore da vida, ele se tornou a nossa vida. Então, nós comungamos com ele. Agora, veja só a seriedade daqueles, do que Paulo diz ali, daqueles que participaram indignamente, que acabaram sendo réus do corpo de Cristo, por não discernirem o corpo de Cristo e, de repente, foram julgados, foram disciplinados, até mesmo para não serem condenados com o mundo, eles passaram por um processo de disciplina, alguns ficaram doentes, outros até mesmo morreram, né? Então, ele fala da, da, desse momento da ceia ser tão significante, tão significativo, tão importante, que, de repente, se a gente participa de maneira inadequada, isso é um problema. Agora, se a gente participa de maneira correta, qual que é a maneira correta? Confessando os pecados, sendo humilde, crendo em Deus, com fé, né? Estando em Cristo. Aí, ó, a bênção é muito grande, não é não? Então é isso que a gente tem que ver. Outra coisa que eu abordava era o medo que muitos cristãos têm de participar da ceia do Senhor, visto que se participa indignamente, acaba trazendo condenação, juízo sobre si. Por conta disso, eles evitam participar da ceia, não participam e tal. Mas, como cristãos, nós não temos o direito de não participar, porque significa uma declaração de ruptura com Cristo, né? De não estar em Cristo. E Jesus disse lá em João 6, olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Né? Não tem parte comigo. É aquele que bebe e que come, que permanece em mim e que eu vou ressuscitar no último dia. Então, quem não bebe, quem não come, não tem a vida eterna, porque a gente não tem a vida eterna em nós mesmos, a vida eterna está em Cristo. Então, de repente, dizer assim, não quero participar, ah, eu não quero resolver, talvez, as minhas questões, eu não quero me arrepender, eu não, sei lá, eu não quero caminhar com Cristo, é simplesmente colocar-se fora da vida, porque não comungar com Cristo é ficar fora da vida que Cristo tem para nós. Olha a gravidade disso. Então, isso não é uma opção. Não é uma opção válida para um cristão. Como é que um cristão pode dizer assim, não, não, não vou participar? Não vou participar de Cristo? Então, você está sem Cristo nesse mundo. Seria a mesma coisa, ou não? Claro que é a mesma coisa. Eu não quero Jesus. Aqui, ó, Jesus está dizendo, fazei, é uma ordem, um mandamento. Eu não vou te obedecer. Que raio de cristão é esse? Eu não quero. Não preciso, sabe, prefiro ficar com o meu pecado, eu não quero me arrepender. É muito complicado. Então, a cabeça de alguns cristãos realmente é difícil de compreender, né? E que passa na cabeça. Não, não quero, é muito sério, não vou, né? Ou não vai. Então, o que você está querendo dizer com isso? Que você simplesmente está apartado de Cristo. Não, mas eu não estou apartado de Cristo, então participe. Mas por que não participa? Você está entendendo? Eu não estou apartado de Cristo e não participo, então é estranho, é incongruente. Eu permaneço em Cristo. Permanece em Cristo? Então, permaneça em Cristo. Isso é um sinal forte. Por isso, John Wesley dizia que a ceia do Senhor, que é o sacramento da ceia, ele está intimamente atrelado ao avivamento, porque é maneira e temos de renovar nossa fé, renovar nossa esperança, de nos fortalecermos espiritualmente, sermos santificados, sermos abençoados, agraciados. Então, é alguma coisa tremenda que acontece na hora da ceia. A gente não pode fazer pouco caso e, ao mesmo tempo, também não pode
ter aquela atitude, não, é algo muito sério, eu sei que é sério, então eu não vou participar porque eu não sou sério, eu não vou participar porque eu sou pecador. Bom, se você é pecador, você saiba que todos, num certo sentido, somos pecadores, né? Agora, você está arrependido dos seus pecados? Quando você comete um pecado, isso é motivo de tristeza para você? Você confessa o seu pecado? Não, você está diante de Deus pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo misericórdia? Então você deve participar da ceia, né? E se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar o coração. Não é isso. Não teria razão de não participarmos da ceia e, ao participarmos da ceia, recebemos perdão, purificação, renovação e inúmeras bênçãos. E somos, então, vivificados. Mas mais comentários ou perguntas? Então, é, lendo a Bíblia aí todo dia, eu me deparei um dia desses com o apóstolo Paulo dando uma dura no apóstolo Pedro a respeito da circuncisão, porque o Pedro estava fazendo exemplo desse exemplo ele que não vou tomar ceia, o Pedro estava não, mas tem a circuncisão, ele estava lá em cima do muro também, né? O Pedro, em um certo momento lá ele ficou em cima do muro. E aí Paulo falou para ele, você tem que não tem essa daí, Jesus já morreu, Jesus já deixou o seu sangue, já derramou o seu sangue, já fez o que tem que ser feito. Você só tem que assumir essa condição e ponto final, né? Porque nós somos incircuncisos, nós não Sim, somos judeus, né? Que tinha que ser. Então, é uma questão da pessoa se situar em que lugar que ele está nessa vida. Jesus fala, você tem que, em memória de mim, fazer a ceia, tomar a ceia do Senhor. Então, se você quer lembrar de Jesus e do seu sacrifício, você tem que estar lá na comunhão. é isso mesmo. Isso está em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11, quando Paulo repreende a Pedro, porque Pedro estava comungando alegremente com Paulo, Barnabé e cristãos gentios. Paulo e Barnabé são judeus, mas havia muitos gentios ali, e ele comia, bebia tranquilamente ali. Só que chegou uns, uns cristãos, né, que eram mais judaizantes, que entendiam que para ser cristão você tinha que ser primeiramente judeu, guardar ali os mandamentos, estar debaixo da lei, essa questão toda da circuncisão, né? Você está falando aí. Então, aí o Pedro ficou meio sem graça, e deu uma dissimulada, saiu de perto da mesa que ele estava comendo com os gentios, porque ele não queria ser visto comendo ali com os gentios, porque isso contrariava alguns aspectos, algumas interpretações da lei que proibiam que judeus e gentios participassem da mesma mesa, comungassem, que isso ia contaminar os judeus e tal. E quando Paulo percebeu que Pedro estava embarcando nessa, estava tendo esse tipo de atitude, ele repreendeu a Pedro, né? E o bom é que o Pedro foi humilde para acatar essa repreensão, e mais tarde ele vai elogiar muito Paulo, né? A firmeza de Pedro. Então, é isso aí. É porque todos eles tiveram todos eles entregaram a vida. Todos eles tiveram morte, inclusive de cruz, né? Os apóstolos também. Então, Pedro mais tarde ele realmente ele demonstra que entendeu o recado que Paulo deu para ele. É isso mesmo. Há uma relação muito interessante entre o batismo e a ceia, né? Quando Jesus instituiu a ceia, que era uma cerimônia da Páscoa, ele reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa, né? E você sabe que a Páscoa tem todo aquele ritual que tem o cordeiro e que lembra a,
fuga deles do Egito, a 10ª praga, quando o sangue do cordeiro era aplicado nos umbrais da residência, para evitar o juízo do anjo da morte, que passou para ceifar ali os primogênitos, mas as casas que estavam debaixo da cobertura do sangue do cordeiro foram protegidas. Então houve salvação para eles, grande libertação, o mar vermelho se abriu, né? Eles passaram. Então isso tudo representa, é símbolo da redenção, da cruz, de estar debaixo do sangue de Cristo, do mar que se abre para uma nova vida, para a libertação, para deixar a vida para trás, né? A vida de escravidão para trás. E aí do lado de lá, nesse deserto, eles são sustentados, tem o maná, né, que sustenta eles, sustenta essa nova vida. Quando Cristo, em João 13, ali é registrado essa celebração, essa instituição da ceia, depois Jesus lava os pés dos discípulos. E aí o Pedro, ele diz assim, não, Senhor, não, quem sou eu para o senhor ficar lavando os meus pés, né? Eu é que devo lavar os seus pés. Isso aqui está errado, não está certo. Aí Jesus diz para Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Olha só que interessante, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, se você não me deixar lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro, opa, eu quero ter parte com o senhor. Então, pode lavar os pés, não somente os pés, eu quero ter muita parte, pode me lavar de cabeça aos pés. Né? Quer dizer, aí o Jesus diz assim, não, você já tomou um banho, você já foi lavado. Agora basta lavar os seus pés. Do que é que Jesus está falando? Senão do batismo, não é? Você já tomou um banho completo. Só que quando você caminha nas estradas poeirentas, digamos, ali da Galileia, de Jerusalém, você acaba sujando seus pés. Isso acontece conosco. Nós fomos lavados pelas águas do batismo, fomos redimidos, mas conforme a gente vai andando aí pela vida, os nossos pés acabam ficando sujos. Na ceia do Senhor, Jesus lavou os pés dos discípulos, para que nós pudéssemos continuar tendo parte com Ele. Por quê? A purificação. Por isso a necessidade de confessar, de ser purificado. E aí Ele vai nos alimentando, Ele vai, a comunhão com Ele, né? Seria tão bom se Jesus pudesse estar aqui de corpo físico, né? Se nós pudéssemos tocar em Jesus, pudéssemos ouvir nitidamente a sua voz, pudéssemos desfrutar da sua presença. Mas, de repente, o Espírito Santo, né? De repente, a ceia do Senhor e o mistério de nossa comunhão com Ele. Isso é uma coisa muito linda que a gente deve desfrutar. E temos os pés lavados. E aí temos parte com Ele, somos renovados, tá? Ficamos limpos. Ele nos purifica. Ele sabe que os nossos pés acabam ficando sujos e Ele nos purifica. Muito bom, né, gente? Algum comentário mais? Pergunta? Então, eu tenho uma pergunta, uma dúvida, aí não vejo ligação. Quando terminou a circuncisão, nesse mesmo texto que o Francisco colocou, né? Quando estava lendo, eu pensei que com a vinda de Jesus a circuncisão tinha acabado, era essa a minha mente, mas não foi assim. Então, como e quando acabou a circuncisão? Então, vamos lá. A circuncisão foi instituída por Deus para Deus. Abraão e seus descendentes. Né? É um pacto que Deus fez com Abraão e com a sua descendência. No caso, descendentes mais sanguíneos, né? Como foi o caso do próprio Isaac, no caso também do Ismael. Ismael também foi circuncidado. Então, isso se passou com eles e toda a descendência. E tinha todo um simbolismo do ingresso na antiga aliança.
quando Cristo vem e institui a nova aliança, o batismo torna-se o ritual de iniciação da nova aliança e a ceia do Senhor, a celebração dessa nova aliança. Então, eles são sacramentos de entrada e permanência na nova aliança. Portanto, a circuncisão deixou de ter o seu lugar. Ela era, como todos os outros elementos do Antigo Testamento, o templo, o sacrifício dos cordeiros, todos aqueles rituais, eles eram transitórios. Eles apontavam figurativamente para uma realidade maior que um dia viria. Eles tinham até um cunho pedagógico, profético e preparatório para a plenitude que veio em Jesus Cristo. Então, Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, todos os rituais de sacrifício de cordeiro se tornaram desnecessários. A circuncisão deu lugar ao batismo, né? Agora, a circuncisão é do coração, que Paulo fala, né? Vai falar isso em Romanos. Então, o que importa, porque a circuncisão sempre era um corte na carne, né? Era como que uma ruptura com aquilo que é carnal, com aquilo que é pecaminoso e tal. Isso agora é o novo nascimento, é a circuncisão do coração que conta, que vale, né? E não se a pessoa é circuncidada ou se ela não é circuncidada. O que mais importa é ser uma nova criatura, é nascer da água, é nascer do Espírito, é o batismo, é a ceia, é a comunhão com Cristo, é o novo nascimento, é o Espírito Santo. E o templo também perdeu o seu lugar. Jesus falou, não é nem falou isso para a mulher samaritana enquanto o templo existia. Ele disse: olha, vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem aqui, nem acolá, não é questão de Jerusalém, ou Siquém, ou qualquer outro lugar, né? É agora onde dois ou três estão reunidos em nome de Cristo, ali o Senhor se faz presente. Obrigada, Bispo. Porque eu estava lendo esse texto e eu não achava explicação para como que, quando acabou essa circuncisão. Porque É, ler a Bíblia está sendo a maior bênção, particularmente na minha vida, né? Ler a Bíblia inteira, surgem dúvidas, a gente procura e assim. Agora, eu gostaria que o Walter começasse novamente, quando acabasse, mais uma vez, renovar. para esclarecendo tudo. E dessa segunda vez que nós estamos lendo a Bíblia, realmente eu parei nesse texto da circuncisão. Que bom que você perguntou. E quando você tiver dúvida, é só chamar. Então, é o batismo. Muito obrigada, Bispo. Se tornou na cruz de Cristo, todo escrito de dívida que era contra nós, Cristo cravou na cruz. Deus cravou na cruz de Cristo. Na Então, cruz. nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Então, tudo se fez novo. E aquelas coisas perderam a sua significância por conta da realidade. Quem trabalha muito bem isso é o autor de Hebreus. Ele vai falar que aquilo tudo que havia no Antigo Testamento tinha um cunho preparatório e que agora perdeu uh, uh, o seu valor, né, porque deu lugar à realidade que veio, que Amém. se tornou plena, né? Então é isso. Obrigada. Quem mais? Então vamos nos encaminhando aqui para o encerramento da reunião. Pedidos de oração. Amanhã temos
A Temos Regina, né? a Regina que vai passar por um procedimento, né, Uhum. cirúrgico dela, tá? A tireoide, ela vai operar. Vai tirar, Isso. ela vai tirar a Aham. tireoide. A mãe da Maria Madri também, em breve, vai estar passando por uma cirurgia, né? Uhum. A minha irmã precisa de um hospital. Orar pela Recebeu Maria. ela estava, né? Precisa de uma internação. Mais algum pedido? Eu vou pedir pela parte profissional do meu filho Anderson. Amém. Oremos por ele. Nenhum pedido mais? Então vamos ter um momento de oração. Quem sentir o desejo, quem quiser, interceda nessa hora. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez podemos ouvir do Senhor. Senhor, obrigada pelo culto que tivemos domingo, pela ceia do Senhor, por todos que puderam participar. Obrigada, Deus, pela seriedade, a Deus, que é a ceia do Senhor, que possamos realmente beber do cálice e do pão com muita consciência da Tua presença, da importância que é a ceia do Senhor para as nossas vidas, Pai. Senhor, nesse momento colocamos diante do Teu altar todos os enfermos, a Regina que vai passar por cirurgia, a Celinda, a minha irmã que precisa da Tua ajuda, a amiga da Roseli, a amiga Amém. da Luciana, Marli, que a Tua graça Sim. esteja sobre cada um delas, ó Pai. Abençoa também a Inês, ó Deus. Obrigada, Deus, pela força que o Senhor tem dado à tua filha, pela Amém. coragem, ó Pai. Continua abençoando, abençoa também o trabalho do Anderson, ó Deus. Amém. Que ele possa ser bem-sucedido, ó Deus, em tudo que ele fizer para a glória do teu nome, Pai. Continua conosco, com as nossas vidas, com a tua igreja, em nome de Jesus, ó Deus, é que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus Amém. abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Bom Boa descanso. noite, Deus Jane. abençoe. Deus Boa noite, abençoe. Inês. Boa noite, Francisco, Boa noite. Fonete. Deus abençoe. A Lu, acho que precisou sair, né? Ela estava aqui. Mas que bom, ela foi domingo na igreja, estava com a gente, que legal. Bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Bom descanso. Amém. Você também.